Senhor presidente, vereador Salvador Ribeiro, que preside os trabalhos, demais colegas, queria cumprimentar o vereador Dionísio Veloso, que retorna à casa. Sempre fizemos bons debates aqui nesse parlamento, muito respeitoso. Seja bem-vindo, agora fora da caserna do PP, possivelmente numa outra agremiação partidária. Com certeza vai contribuir muito com o seu bairro, com a sua gente, pelo trabalho que há muitos anos como líder comunitário vem fazendo naquela região do bairro Fragata. Merece o nosso respeito, seja bem-vindo. Gostaria, senhor presidente, de abordar um tema aqui nesta casa, que é a questão da limpeza urbana da nossa cidade, a preocupação que temos com a limpeza, com o patrulhamento, com a iluminação de alguns bairros. Domingo estive no bairro Bom Jesus e lá encontrei um cidadão muito benquisto naquela comunidade, Fernando Morales, que trabalha, foi diretor de árbitro de várias ligas de futebol na nossa cidade. E lá, em visitas que fiz em alguns moradores do bairro, e fiz um evento na Associação da Coab 2 no domingo, fiquei impressionado com a situação daquele bairro, do bairro Bom Jesus, com as ruas, com a limpeza, com o recolhimento de entulhos, uma série de questões que envolvem o bem andamento de um bairro que seja aprazível, vereador Ricardo Santos. Na mesma linha, em outros bairros, ontem, uma comissão de moradores do Balneário dos Prazeres nos procurou aqui, pessoas que moram na Avenida Torres, pessoas que moram em outras ruas do bairro, indignadas com essa questão do abandono. Não há uma limpeza como deveria ser feito, não há uma colocação de material como o governo alardeia, então deixa as pessoas revoltas. O bairro Recanto de Portugal, que eu sempre digo nessa tribuna, que teve um aumento, em alguns casos, de 2, 3 mil% o valor do IPTU, está em completo abandono, um descaso às ruas daquele bairro Recanto de Portugal. Na mesma linha, o Laranjal, e aqui não é eu que falo, se nós escutarmos a imprensa, tanto a falada, a escrita, a televisionada, a gente sente o que os moradores estão sentindo, vereador Marcos Cunha, vereador Ivan Duarte. É lamentável essa questão. O nosso bairro, a colônia Z13, aqui eu volto a falar, quando chove, com a chuva que iniciou, muito pouca chuva, hoje de manhã, o trecho do Totó Z3 já está impraticável de transitar nesse 1 quilômetro ali. É lamentável dizer isso aqui nessa casa. 1 quilômetro, pegou a chover lá na Z13 em torno de 6 horas da manhã, uma chuva fraquinha, hoje já tem lá. Se não se cuidar, se cai dentro do valetão. E a gente fala, a gente vai na secretaria, a gente reúne quando o tempo está bom. Ficou quase 2 semanas agora sem chover, que tem que colocar material, que tem que comprar um material de qualidade e colocar naquele trecho. E eu aqui, o vereador Adinho, protocolou um projeto nessa casa, que eu conversando com ele há uns dias atrás, que fui na região de Caxias, e lá 10%, e aqui eu tinha um pensamento ainda maior, ainda estou estudando a possibilidade de um projeto para elevar de 10% a 15%, o vereador Adinho protocolou de 10% de toda a obra de asfalto, de todo o recurso que chegam dos governos estadual ou federal para asfalto ou financiamentos, que sejam aplicados na zona rural. Vamos propor, já tinha discutido, fui o primeiro a levantar aqui nessa casa, e quando reunia a semana passada, ainda dizia isso com o vereador Ademar Ornel, o vereador Marcola, estivemos lá, o vereador Marcola junto em reunião com o secretário de Desenvolvimento Rural do município de Caxias do Sul, estudávamos, mas como tem a inconstitucionalidade do texto, mas não interessa, vamos votar esse projeto seu, projeto é seu, o senhor fez o projeto, mas nós vamos apoiar o projeto, mas também vamos fazer uma proposição aqui, elevando para 15%, vamos fazer uma emenda ao seu projeto, nós queremos é que faça. Chegou aqui para a cidade, vereador Adinho, nos últimos meses, mais de 80 milhões para asfaltamento.
E o senhor que tem ligação com a zona rural, mesmo não sendo morador, mas não modifique nada, o senhor é atuante na zona rural. Acho que o único vereador aqui é eu e o vereador Ricardo Santos, que estamos morando na zona rural, eu no 2º distrito e o vereador Ricardo Santos no 9º distrito, mas não impede que outros colegas são tão ou mais trabalho, todos aqui, vereador Rafael. Falo o vereador Adinho, porque tem uma identificação com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e com a colônia, vários distritos, mas eu quero lhe dizer, mais de 80 milhões não tem 1 metro de asfalto para a zona rural. Aí pode, o governo fulano, ciclano, não. Foi nesses últimos 12 anos que chegou o recurso para fazer asfalto na cidade. Não colocar 1 quilômetro, não colocar 1 metro. Poderiam ter feito o trecho do Totó ao Balneário dos Prazeres, que é 1 quilômetro, que poderia resolver aquele trecho crônico. Poderiam ter colocado 1 quilômetro lá na Vila Nova, no perímetro urbano, que eu digo é a zona rural, mas eu costumo dizer no aglomerado urbano da zona lá da Vila Nova, aonde tem a indústria Crochimore, tem o posto de saúde ali, tem comércio forte. Poderiam colocar na Colônia Osório, onde tem o aglomerado, na Santa Silvana, onde tem as comunidades, a subprefeitura, o posto de saúde. Poderiam dar início a fazer o que Caxias fez, que já faz alguns anos atrás, e lá tem mais de 200 quilômetros de estradas rurais pavimentadas, vereador Marcola. Nós tivemos a reunião lá. Lá o governo, e não tem uma lei lá na Câmara, lá não foi feito lei, lá foi feito que o governo, em acordo, há uns anos atrás, um vereador apresentou o projeto, ele retirou, e o governo fez um acordo da época, o governo daquela época, para manter 10%. Então, todo o asfalto que chega para ser investido em Caxias, eles tiram um pouquinho para fazer um projeto para a zona rural daquela cidade. Então, isso é importantíssimo, vereador Dionísio. E o senhor é testemunha que esteve aqui no outro mandato. Quantas vezes eu subi essa tribuna para falar daquele trecho da estrada da Z3? Já não é a estrada toda, mas aquele trecho de 1 quilômetro ali e pouco. E várias regiões da zona rural. E aí colocamos asfalto ali na Argola, onde já tinha um calçamento, vereador Ivan Duarte, de boa qualidade aquele calçamento, ali do prolongamento da Argolo, que não precisava colocar asfalto em cima daquela pedra, já estava bem feito aquele calçamento. Várias pessoas têm dito isso, têm usado a imprensa para dizer isso. Nós poderíamos usar um pouquinho desse recurso e levar para a zona rural. Isso nos envergonha, como legislador dessa casa, que a gente cobra e o governo não atende. E aí não podemos culpar outros governos, temos que culpar o governo do momento, que agora que chegou os recursos, mesmo encaminhado recursos em governos anteriores, vereador Viana, o tom não é de irônico, não, o tom é de respeito ao homem do campo, respeito ao trabalhador rural. O tom tem que ser de respeito aos moradores da Z3, aos moradores da sua Monte Bonito, vereador Adinho, da Santa Silvana, da Colônia Osório. Não tiveram a capacidade de calçar 1 metro na zona rural, e hoje está um caos na zona rural, essa questão de estradas. Agora, pela manhã, escutava um programa de rádio da nossa cidade, a Colônia Osório, que o senhor ajudou a intermediar a linha de ônibus. O cidadão tirou a linha de ônibus hoje pela manhã, não vai ter ônibus, porque não consegue trafegar. Tiveram 15 dias agora de tempo bom e não arrumaram aquele trecho. E ele anunciou hoje pela manhã na imprensa, tirou, não tem linha lá hoje de manhã na Colônia Osório. E o povo revolto dessas comunidades. E o governo não age. O prefeito não colocou nada para os moradores. Mas quando tem evento na zona rural, vão lá da discurseira, vão nas festas, vão bater na porta dos colonos, engodando. Nós não queremos só iluminação na zona rural, isso tem que acontecer, o governo tem que fazer, isso é uma coisa rotineira para quem paga imposto. Nós não queremos só patrulhamento da estrada, nós queremos obra de infraestrutura que não chega lá na periferia, não chega nas comunidades de base, não chega na zona rural e não chega nas vilas e bairros da nossa cidade, como eu mencionei aqui, vereador Ricardo Santos. Eu desafio que alguém venha aqui dizer que está chegando o serviço público nas comunidades, nas periferias, vereador Dionísio Veloso. As periferias estão abandonadas, estão abandonadas. As ruas estão esburacadas, a limpeza não é feita, a escuridão toma conta,
Não há um processo de dialogar, de resolver os problemas básicos da zona rural. E eu tenho que cobrar desse governo, porque é esse governo que está de plantão. As pessoas têm que cobrar de nós, dos vereadores, dessa legislatura, não dos que passaram. Tem que cobrar para nós cobrar o executivo. Para concluir, vereador. Conversa fiada, aí vem culpar governos anteriores. Nem o governo passado do Fetter, que é a mesma turma que eu sempre digo, quem era secretário virou superintendente. Quem era superintendente virou secretário. Essa mesma turma. Estou concluindo, vereador Rafael Amaral. Então fica aqui a minha manifestação nessa manhã de indignação pelo abandono. 257 milímetros deu de chuva há uns dias atrás. Teve governo com 600, deu inundação, as pessoas cobravam. Mas vereador, para concluir, por favor. Estou concluindo. Então não podemos só culpar a chuva, nós temos que culpar a gestão que não chega na periferia, não chega na zona rural. Obrigado.